O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Na ressurreição, disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente. O Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, o ser humano sempre teve dentro de si algumas questões chamadas questões existenciais, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Para que estou aqui? Muitas respostas foram dadas, teorias, até mesmo doutrinas foram criadas, essas questões. Você vai achar muitos mitos e motivos para tentar explicar a nossa origem. A ciência, com a teoria do evolucionismo de Darwin, vai dizer que a gente veio do macaco. Outros vão dizer que nós viemos do ocaso, né? O mundo foi criado do Big Bang, que não tem um motor que move tudo e não é movido por nada, como diz Aristóteles. Muitas também foram respostas tentadas responder essas questões a respeito do para onde nós vamos. As perguntas vêm, primeiro, pela facilidade que a gente tem de refletir, né? Segundo, porque algo dentro de nós somos uma criação diferente das outras criaturas. Temos livre-arbítrio, né? Nós conseguimos refletir, e há algo em nós que nos faz perceber uma sede de vida que a gente não consegue aceitar a ideia de que morreu, acabou. Aí tem teorias dizendo que a gente
que morreu e acabou, que a gente vai, mas vai voltar, né? E a linha da doutrina, né? Baseada na transmigração da alma de Platão, né? E aí, a nossa resposta vem da revelação, por meio de Jesus Cristo. Através de um povo, aonde Ele elege e se faz seu Deus, cria aliança, e essa criação chega, a história da revelação chega a um ápice, através do envio do Filho, e esse Filho morre por nós, nos salva, e dá sentido com os seus ensinamentos, nos revela a verdade, né? A verdade. Nós viemos de Deus, e para Deus nós vamos voltar. Quer você queira ou quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, né? Você vai voltar para Deus. Então, o que nos resta para refletir é, às vezes, diante de uma realidade tão dolorosa, a qual nós não fomos inicialmente criados, essa realidade chamada morte. Então o homem vive esse desassossego. Foi criado para ter vida, mas ela está aí, como uma certeza de que virá. Embora com uma incerteza da sua chegada. Então isso nos faz pensar algumas coisas importantes nesse dia de hoje, sobretudo. Então permita-me dar uma catequese em cima de alguns pontos, para a gente entender o que nós celebramos hoje e o que isso pode nos ensinar. A primeira coisa que nós temos que saber é a importância do evento Cristo. A morte não faz parte da vida humana. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Aquilo que o catecismo chama de justiça e santidade original. Mas o homem escolhe pecar. Por causa do seu livre-arbítrio, o homem cria, imagina, seduzido pelo diabo, uma vida longe de Deus, ou contrário a Deus, ou desobedecendo a Deus, fazendo o que quer. Não o que Deus deseja. Essa desobediência, esse desamor, vai gerar um pecado e vai fazer com que o homem perca aquilo que, não só a graça sobrenatural, a qual todos nós vamos ser privados, que nós chamamos de pecado original, pecado herdado dos nossos pais, nós também vamos perder os dons preternaturais. E entre eles o dom da imortalidade. Agora o homem precisa, não é? Precisa assumir as consequências da sua escolha. E aqui tem uma primeira verdade interessante. Longe de Deus não há vida. Não há vida. Quando o homem se desvencilha de Deus, ele vai sofrendo, como você corta um galho, o galho vai secando com o tempo. Porque a seiva da vida não vem, né? Então o pecado, ele tem um custo. Esse custo chama-se morte. Não tem como. Uma vez que pecamos, então morreremos. Mas aí é tão interessante o evento Cristo, que nós não fomos criados para morrer. Então era necessário recriar a criação. Era necessário um novo Adão. Era necessário um novo povo. E aí então Deus envia o seu Filho, homem e Deus. Porque a dignidade ofendida é divina, mas o ato cometido é humano.
E Jesus vem, se encarna, assume a nossa condição humana, exceto o pecado, nos ensina e restaura os laços por meio do seu ensinamento e sua palavra, e carimba, consolida isso com seu mistério pascal. Então, no mistério pascal, o homem é recriado. Então, Jesus vive o processo, se encarna, ensina o caminho de volta, instrui, chama a conversão, e aí ele vive o processo nas suas costas, como diz na roça, na sua cacunda, no seu corpo, o corpo se transforma em eixo de salvação, a carne se torna eixo de salvação, a carne de Jesus sofre todos os golpes, consequências do pecado. Ele é como aquele, abre aspas, animal que é levado ao sacrifício em nosso nome. E aí então ele faz e ele paga a conta. Ele morre. Consequência do pecado. Assumiu a condição humana, exceto o pecado. E foi até o fim. Amou até o fim. Morreu. Então ele cumpre com a humanidade esses passos. Só que acontece um evento extraordinário. Ele ressuscita. E o fato dele ressuscitar nos abre então pela fé que gera esperança de que aqueles que aderirem a ele ou passarem pelo seu mistério pascal de morrer e ressuscitar, que é o batismo, e vivendo esse batismo, esse homem também vai passar pela morte, mas não vai ficar nela. Então Jesus transforma algo que é uma destruição completa em um fim começo. Transforma a morte numa espécie de porta, de chegada e de saída. Então a vida não se perde. Com Jesus, a vida se transforma. É imprimida nela o caráter de eternidade. Por isso você vai entender o que ele diz para Marta. Marta, o irmão vai ressuscitar. Porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele viverá. Olha, Marta, aquele que crê, aquele que vive em mim, aquele que crê em mim, não morrerá jamais. Então Jesus se torna o evento principal. Por causa dele, o homem é inserido na nova criação. Ele restabelece os laços. Ele se torna então o único caminho, a verdade e a vida. Por isso que é salutar, no sentido de saúde e no sentido de salvação, a fé em Cristo. Porque Ele nos encheu de esperança. E aí entra uma outra coisa importante, porque nós estamos falando de partida, E aí se torna uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui dessa missa com isso na cabeça. A importância de morrer em Cristo. Se você morrer hoje, você morre em Cristo? Porque aquele que morre em Cristo, com Ele, reviverá. Aí você vai entender que esse período que nós vivemos é só um período da prova. Por isso que o demônio incansavelmente trabalha para te distrair, para tentar substituir Deus na sua vida, levando em conta as suas necessidades e as suas fraquezas, para que você não o escolha
Porque Ele sabe que quando chegar a sua hora, e você não estiver em comunhão com o único que pode te salvar, você então morrerá para sempre. Aqui está o grande segredo da sabedoria da vida. Aquele que não estiver com Jesus, vai morrer para sempre. Porque só a fé nele e a vida nele é que nós viveremos para sempre. Por isso a importância, e aí eu pego muito no pé, né? Não durmam em pecado mortal. Cuidado com o que você coloca no lugar de Deus, como nós falamos domingo passado. Quando nós amamos uma coisa mais do que Deus, quando nós escolhemos uma coisa no lugar de Deus, mesmo que coisas boas e lícitas, porque idolatria não é só de coisa ruim. E aí nós vamos arriscando a nossa vida e a nossa salvação. Então está aqui o primeiro ponto: morrer em Cristo. A importância da fé em Cristo. E fé em Cristo, não adianta fé em Cristo se você está em pecado. A não ser que você consiga um arrependimento sincero antes de morrer. Claro que quem vai te julgar é Deus, né? Mas a fé em Cristo passa por uma busca de viver em comunhão com Ele. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E depende de nós. Porque como diz a segunda leitura, belíssima segunda leitura, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. E o nada aqui é igual a tudo. Nada significa que tudo que existe não tem força para me separar do amor de Deus. Só uma única coisa: a sua própria vontade, a sua escolha. Por isso que morre-se do jeito que se vive. Porque a gente vai vivendo a nossa vida e aí uma hora a morte chega. Morre como se vive. Espera aí, você não vai ser avisado, olha, você vai morrer daqui 2 dias para você se preparar para ela. A morte vem quando você menos espera, né? Então, se você tem uma vida de pecado, se você tem uma vida, né, etc., e se você não procurar uma conversão, é desse jeito que você vai morrer. Se você se esforça, é prudente, busca a Deus, e Deus te chama, é assim que você vai morrer. Quem vive em graça, morre em graça. Quem vive em pecado, morre em pecado. Então nós temos que nos agarrar muito em Cristo. Então faz seu propósito hoje. Eu preciso morrer em Cristo. Eu rezo todos os dias pedindo a Deus, que sabe que eu sou mais pecador do que vocês, para não deixar eu morrer em estado de pecado. É a única coisa que eu peço para Ele. Que se eu tiver, no momento que Ele me chamar, que Ele permita que um colega padre me dê uma assistência final. A pessoa ralar e ir para o inferno, Deus me livre. Então é necessária a sabedoria. Morrer em Cristo. Repete comigo. De novo? Se você quiser viver para sempre. Segunda coisa, a morte também nos ensina que essa vida que nós temos é uma vida de provação e de preparação. E como a gente morre como vive, então a gente tem que se perguntar: como a gente está vivendo?
às vezes é bonito quando alguém passa por um momento de doença, por exemplo, tem gente que não aprende também, né? Mas passa por um momento de doença, sei lá, teve um câncer, teve um outro problema sério, e aí tratou e sarou, ou às vezes um acidente, que a pessoa escapou assim, sabe Deus como, né? Que é capaz de mudar a perspectiva dela de enxergar a vida. Aqui eu me lembro de uma amiga que ela deu câncer no seio, tinha um cabelo bonito, tipo indiana, né? Assim, toda jeitosa, e aí gostava muito de mim, de prosear, era seminarista ainda, e um dia eu fui visitar um afilhado meu, e aí ela queria me ver, mas não deu certos horários, aí ela deixou uma carta, eu achei bonita a carta dela, até poética, que ela falava assim que ela fez químio, né? Quem já fez tratamento de câncer sabe como é judiado, né? Como é dolorido. Visitei uma agora da nossa paróquia, tadinha, né? Cheia de coisas. E aí graças a Deus ela sarou, né? Aí ela começou a nascer os cabelos. E ela contando a experiência dela, falava que parece que o patrão não era tão chato mais, que ela estava com tanta saudade das broncas da mãe, enjoada, que até as árvores balançavam as folhas com mais elegância. Muda o olhar. Só que às vezes a gente precisa passar um apuro de perigo de morte para entender a importância da vida. A gente vai vivendo no automático e a gente tem uma mania feia de ficar juntando tranheira. Aí depois, quando perde alguém, a gente fica aquele sentimento que já é próprio do luto, mas que dependendo de como você vive, aflora mais ainda, que é o que você poderia ter feito, ou o que você não fez. Não é assim? Quantos aqui, olha, guarda ressentimento, guarda mágoa, fica sem conversar, sabe? Fica de mal, emburra, entende? E vira aquela situação de orgulho. Quantos aqui tratam mal as suas esposas? Trata mal os seus esposos, seus filhos, seus pais. Mal mesmo, não estou falando de perder a paciência, de coisas, não, mal mesmo. Parece um ato de desamor. Quantos a gente vê assim, as pessoas não valoriza, né? Às vezes nos falta empatia, às vezes brigamos por coisas, por causa de política. Hoje está uma polaridade danada, a gente não pode ser, tem que ser um lado ou outro agora, o trem petecou, né? Um povo intolerante, você não pode dizer mais nada, que agora tudo é homofobia agora, né? Você não pode nem dar opinião. Mas também, por outro lado, a gente não tem o direito de desrespeitar o outro. Por que a gente não vive melhor? Não trata melhor? Mas é interessante como a gente, né, vai vivendo a nossa vida segundo o nosso jeito e não segundo os princípios do Senhor. Aí quando a gente perde alguém, a gente sente aquela falta do que poderia ter. Quantos aqui perderam entes queridos, amáveis, e duvido se lá no coração não tem aquele sentimento de coisa que você poderia ter aproveitado melhor, que poderia ter feito coisa melhor, poderia ter cuidado mais, ou viveram talvez essas coisas, né? Então cabe ao exame de consciência, porque a morte não só nos faz refletir que nós temos que viver melhor para a gente ganhar o céu e não morrer para sempre, mas a morte nos ajuda também a compreender que nós temos o dever, né, de viver melhor aqui, né? Mesmo que não houvesse céu. Claro que isso também conta para o céu, né? Então é um momento de refletir também, né? Você perdeu muitas pessoas que te faz falta. O que poderia ter sido feito e não foi feito? E coisas desperdiçadas, escolhas feitas. Então, não só morrer em Cristo, mas também
Amar as pessoas. Repete comigo. Amar as pessoas. Cuidar das pessoas. Ser mais gentil com as pessoas. Ter um pouco mais de paciência com as pessoas. Tolerar mais os erros das pessoas. Perdoar mais as pessoas. Primeiro, morrer. Segundo, terceiro, deixar um legado para o mundo. Para um pouquinho e pensa. Se Deus te chamar hoje, quem vai sentir sua falta? Tem pessoas que você marcou a vida e que vão lembrar assim: se não fosse fulano e ciclano, eu tenho ele no meu coração porque, olha, fez tanto bem a minha alma de tantas pessoas, e a vida de tantas pessoas. Porque nós vivemos num mundo muito egoísta e cada vez mais individualista. Ninguém está preocupado com ninguém. Você já marcou a vida de alguém? Eu posso morrer já. Talvez pelo fato de ser padre, talvez Deus tenha me dado a graça de marcar a vida de muita gente. Eu gerei muitos filhos. Tudo bem, sou até um pai desnaturado às vezes, mas eu gerei muitos filhos. Deus me deu a graça de estar em momentos, as pessoas precisaram de mim e eu estava lá. Deus me deu essa graça, não é mérito meu. Poderia ter passado qualquer outro padre lá, melhor que eu, ó, mas sempre vão lembrar de mim. E às vezes as pessoas estão batendo na nossa porta, estão cruzando com a gente nos caminhos. A gente precisa deixar não só um mundo melhor, né? Mas a gente precisa deixar também os nossos filhos melhores para o mundo, né? Porque o mundo está indo num caminho que fazer um legado. Quando eu falo legado, eu não estou dizendo fama, não, né? Porque as coisas mais preciosas, elas são mais silenciosas, não é? As cicatrizes contam as melhores histórias. Legado. Alguém que você ajudou. Alguém que mesmo que você erre, cometa pecados, faça coisas erradas, vão lembrar: essa pessoa me ajudou muito. Foi um anjo na minha vida. E quantas oportunidades você tem de ser um anjo na vida dos seus filhos? Um anjo na vida dos seus amigos, mas para isso precisa de um sair de si mesmo para... A gente vai morrer. Mas a gente não podia morrer de qualquer jeito. Porque você nasceu nesse século. Você é fruto desse tempo. Você tem responsabilidade com esse tempo. Não com o século passado, não com o século futuro. Você tem responsabilidade com esse século. De tornar o mundo melhor. Morrer em Cristo. Amar as pessoas. Deixar o seu legado. Né? É bonito, por exemplo, a gente vê muitos filhos assim que falam dos pais assim com grande amor, sabe? Das lições que o pai e a mãe deu, porque eles continuam existindo através dos filhos, né? A igreja, a comunidade é um bom lugar, por mais que as pessoas desprezem às vezes, ou não reconheçam, né? Você pode fazer o bem onde você estiver, né? Então a gente tem que ver se deixou o nosso legado. Grave isso. Não vou complicar mais a homilia. Morrer em Cristo. Hoje eu morro em Cristo? Tenho amado as pessoas? Ou existe alguém que eu tenho que me reconciliar, ou alguém que eu tenho que perdoar? Tem alguém que eu tenho que ter mais paciência, que eu tenho que ir atrás e deixar o meu legado?
ou se eu morrer eu vou ser esquecido. Porque quando a gente ama e faz o bem, a gente acaba existindo, continua existindo nas pessoas. Aí você vai ver a importância da santidade, né? Importância da santidade. Grave essas 3 coisas. Mas hoje também, celebrando nossos entes queridos, a gente celebra também a comunhão dos santos. Nós celebramos dia 1º, dia de Todos os Santos, e ela é transferida para o domingo seguinte, né? E no dia 2 a igreja coloca essa celebração de finados para lembrar e colocar em comunhão essa igreja triunfante, militante e padecente. E lembrar daqueles que partiram, né? E quem partiu nos espera. Só foram antes. E como aquele que parte bem, né? É necessário então deixar saudade. E outro aspecto importante do dia de hoje é entender a importância do novíssimo. Nós vamos morrer, Deus irá nos julgar, e nós viveremos para sempre no céu, ou morreremos para sempre no inferno. Quer você acredite ou não, isso é fato. E você talvez não saiba, mas está sendo travada uma batalha pela sua alma. O demônio tem agido e conseguido muitos jeitos na mentalidade das pessoas. Entende? Como diz o Papa Bento, né? O mal grita bem alto, mas não quer dizer que ele tem a verdade. Então hoje, nesse sentimento que mistura reflexão, saudade e talvez outros tantos sentimentos dentro de nós, né? A gente é convidado a refletir, né? E é tão interessante isso, né? Porque todos os finados a gente está rezando aqui, e no outro ano a gente está visitando a pessoa no túmulo, né? É um trem louco demais, né? Hoje Deus nos dá a graça de celebrar, né? Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos então pedir a esse bom Deus. Mas a celebração não é só para a gente rezar pelos mortos, mas é para a gente pensar na vida. E assim como Jesus confrontou Marta, uma coisa é a catequese, né? Não, eu creio, me ensinar na catequese que Jesus ressuscitou, Ele vai vir, então Ele vai julgar a gente, tal, não ressuscitar, não, mas trazer para o coração, né? Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele, mesmo aquele que crê, que ele estiver morrer nele, não morrerá para sempre, viverá. E aquele que vive e crê, né, não morrerá, viverá para sempre. Então, queridos irmãos e irmãs, né, a vida é feita de escolhas. Então hoje nós queremos orar pelos irmãos que partiram, mas também nós queremos hoje repensar a nossa vida, não é? Morrer em Cristo, amar as pessoas, deixar o nosso legado para o mundo. Pensa nisso. Quero viver para ser